Salve, salve, meu amigo santista, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui neste canal e eu quero conversar com vocês hoje sobre como eu montaria um Santos para 2025 tentando ser mais realista e não muito sonhador, embora é complicado, você pega uma linha muito tênue, né, entre entre ser sonhador e ser realista no que tange futebol, porque você não sabe com o dinheiro que você vai trabalhar. Então eu tentaria montar algo nesse termo assim, de algumas contratações para o Santos, tá? E tentando deixar o elenco bem mesclado com categoria de base, tá? Então assim, é só opinativo, é em cima da minha opinião, porque toda vez que você vem e opina sobre alguma coisa, sempre vem gente criticar a sua opinião ou diminuir sua opinião como se você fosse um burro e tal. E gente, por favor, não faça isso, cara. Se você parte pra esse lado, evita até de comentar, acha isso sozinho pra você, que ninguém é obrigado a lidar com esse tipo de coisa, tá? Ser exposto publicamente e produzir conteúdo, crítica é diferente de ofensa, porque as pessoas acham que você escrever com todo respeito você ofender em seguida não é respeito nenhum, tá bom? Então, por favor, tenha um discernimento na hora de falar alguma coisa. Discordância não... esse jogador não concordo muito, quem tal esse? E a gente vai aparando as arestas com relação a isso, tá? Então, assim, seria o time que eu montaria. Eu não traria de volta o Soteldo, eu não traria de volta o Lucas Barbosa, eu não traria de volta o Lucas Braga, tá? Coisas de jogadores que o Santos já anunciou que trará de volta para a próxima temporada. E eu vou conversar com vocês sobre isso em outro vídeo, mas eu não traria de volta esses jogadores aí, tá bom? Então eu vou listar um elenco de 35 atletas com alguma mudança ou outra para alternativas de alguns jogadores, tá certo? E tentar montar um Santos nesses termos, tá? E assim... olha, eu não tô montando o Santos pra ser campeão de tudo. O Santos que vai vir vai competir com o Botafogo, com o Palmeiras e com o Flamengo na temporada 2025. Eu não vou tentar ir nessa linha, vou tentar numa reconstrução mesmo, tá? Então é esse gancho que eu tô usando pra alternativa, tá? E eu também tô fazendo uma rifa lá no Futirinhas de um PlayStation 5 Pro mais um iPhone 16 Pro Max, tá, gente? É 50 centavos por número. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou no QR Code aparecendo na tela aí, ou futirinhas.net, se você quiser participar, tá certo? Sorteio garantido dia 21 de dezembro, tá? Vai ser a rifa de Natal que a gente vai fazer. Tem esse prêmio maravilhoso aí, o melhor videogame do mercado, mas o melhor celular do mercado. E além disso, a gente premia os top 3 compradores, tá? 12 mil pro primeiro colocado, 10 mil pro segundo, 9 mil pro terceiro, tá certo? E também tem 10 números, aliás, 9 números premiados, eram 10, já saiu um ganhador. Ou você ganha uma camisa oficial de time, pode ser do Santos ou qualquer outro que você queira, ou R$300 no Pix, tá? Então eu vou deixar o link aí na descrição, quem puder participar, agradeço bastante você puder participar, que financia o nosso trabalho. Não Vem Pro Peixão, no Futirinhas e em outros canais que a gente tem aí, não pode dizer, tá bom? Beleza? É isso, vou começar a nossa lista aqui, tá certo? O editor Corno vai colocando aí o Cascão, meu primo santista, tá certo? Vai colocando as imagens dos jogadores e tentando, de novo, ser o mais realista possível. A gente não tem técnico, gente. Embora o Marcelo Teixeira tenha falado que tem o técnico que vai vir, já tá certo, tá empregado. Gente, eu vou chutar, tá? Eu não acho nenhum desses nomes aí de fora. Eu acho que é o Renato Gaúcho, tá? Tô chutando, não sei, não tenho informação, tá certo? Eu acho que é o Renato Gaúcho, esse é meu filho, tá? O Renato Gaúcho vai ser técnico do Santos. Não sou nem um pouco favorável, até pelo desgaste que ele tá tendo ali no Rio Grande do Sul, cara. O trabalho dele nesse ano é pavoroso, tá? Por mais que tenha tido vários problemas lá no Grêmio, que a gente sabe muito bem, com relação ao estádio, com relação às chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul, né? Por mais que tenha tudo isso, o Renato nunca foi campeão brasileiro, por exemplo, e enfim, né? Mas não é esse o ponto aqui. Eu vou começar falando de treinador, tá? Treinador, pra mim, a minha vontade pessoal, Eduardo, você pode escolher um técnico. Eu escolheria primeiro nome, o Crespo, tá? Esse seria a minha escolha de técnico. Tá certo? Ou o Gustavo Quinteiros, ou o Pedro Caixinha mesmo, ou o Matias Almeida, que tá no AEK da Grécia. Eu acho que são nomes que me agradariam mais, tá certo? O Luiz Castro também me agrada, obviamente, não seria contra a vinda do Luiz Castro, mas eu acho que iria nessa linha, tá? Então ficar aqui em primeiro lugar, se for escolher, é o Crespo. Esse seria o técnico que eu escolheria, Hernan Crespo, tá bom? Vai num 4-4-2, vai pra um 3-5-2, vai no 3-4-3, vai no 4-3-3, ele modifica e tal. Então assim, eu acho que o Crespo é um estudioso de futebol, tá bom? Essa seria a minha escolha, Hernan Crespo para técnico do Santos. Aí vamos para os goleiros, tá? 3 goleiros eu vou listar e depois, né, pode ir outras coisas. Eu não contrataria goleiro nenhum, tá? Meus goleiros seriam o Brazão, o João Paulo e o João Pedro,
como terceiro goleiro, tá? O João Pedro de 16 anos, vai fazer 17 agora, vai jogar copinha e tal. Por que o João Pedro? Diógenes, inclusive, seria negociado, como eu coloquei na lista lá dos quem sai e tal. Por que o João Pedro? Porque o João Pedro é um goleiro de muito potencial, muito jovem, muito bom, tem 1,98 m de altura, é um goleiro de seleção brasileira e eu acho que ele pode fazer esse trabalho ficando entre profissional, jogando pelo sub-20, para ter rodagem de elenco profissional, treinando com o time profissional e jogando pelo sub-20 e tal, para desenvolver mais a carreira e tá preparado no 2026 para ser até titular, se o Santos precisar, ou 2027, para estar pronto, para um goleiro estar pronto, tá? Preparado para assumir a titularidade do clube, ou ser um bom negócio para o clube no futuro, tá? Então, essas seriam as minhas escolhas, tá? Então, assim, você não faria investimento para contratação agora, você já tem os seus goleiros no próprio clube, tá? Em não, tá vendo? Ah, fica o Diógenes e o João Pedro como quarta opção. Para mim também tá válido. Tá? Não acho que tem que ser um terceiro goleiro para brigar por posição como titular. Você já tem dois goleiros de ótimo nível, com o Brazão e o João Paulo. Beleza, eles brigam pela titularidade. E você tem logo um backup ali, tá certo? Então, para mim, seriam essas duas alternativas. Ou o João Pedro como terceiro goleiro, Diógenes negociado, ou o Diógenes como terceiro goleiro, João Pedro como a quarta opção, fazendo todo esse trabalho que eu acabei de citar. Beleza? Laterais direitos. Bom, também não faria grandes investimentos, tá? JP Sherman de titular. Gabriel Simples como alternativa, vai jogar copinha agora, tá? Os que forem jogar copinha São Paulo eu vou citar, tá bom? E o Aderlan como terceiro nome aqui. Com a eventual saída do Aderlan, depois de se recuperar de lesão, não sei, eu poderia até pensar numa alternativa de contratação, que seria o Gaston Martirena, lateral direito do Racing, 24 anos de idade, uruguaio, muito bom lateral, tá? Jogou muito bem aí no título da Copa Sul-Americana pelo Racing. Acho que é um nome interessante, mas o Racing foi pra Libertadores, eu não sei se ele vai querer sair do clube, um jogador de seleção uruguaia também, né? Pra mim, o principal jogador do Racing no torneio, tá? O lateral direito deles foi o melhor jogador deles pra mim, tá bom? Nas partidas, e por exemplo, semifinal e final. Então, seriam essas minhas escolhas, tá? Mais de primeiro momento, JP Sherman, Gabriel Simples e Aderlan, tá vendo? Eu não tô fazendo aqui até agora, não tem contratação. Se precisar, vai no Martirena como uma alternativa, tá vendo? Vendeu o Sherman, pô, vamos contratar um, né? O Gabriel Simples não sei se vai estar preparado para ser o titular agora. Vamos usar esse dinheiro para trazer o Martirena, entendeu? Essa seria uma alternativa. Laterais esquerdos, mesma coisa. Souza titular, Kevson como terceiro nome e o Escobar como reserva. Pra mim também não mexeria. Ah, mas eu não gosto do Escobar. Tá bom, gente, mas assim, você não vai ter sempre o melhor nível possível para todas as posições. Eu acho que o Souza precisa ser titular do Santos, potencial para isso ele tem. Vê a busca de clubes de fora que vieram atrás dele, né? Os clubes que vieram de fora. Não foi de segundo escalão da Europa não, foi de primeiro, tá? Foi Milan, Newcastle, potencial financeiro também, tá, gente? Não só de tamanho de clube. Real Madrid tem clube de olho, né? Então, se esses clubes estão de olho é porque potencial tem ali. Não quer dizer que o cara vai estourar e vai ser o maior craque, porque pode acontecer dele não ir bem, não conseguir desenvolver a carreira e não ser o lateral que a gente espera. Pode acontecer, mas na procura, no estudo, com um cara que tá desde o sub-11 no Santos, alguma coisa tem ali, tá? Não é à toa que chamam ele de novo Marcelo fora do Brasil. E de novo, não tô cravando nada, mas pra mim ele tem que ser o titular do Santos, tá bom? Ou seja, até agora, 0 contratações, hein? Zagueiros, aqui eu acho que já tem que ter contratação, tá? O Jair, pra assim, eu tô indo no mundo ideal, tá? Não vai vender, vai ficar. Jair fica, o Gil não fica pra mim, já falei no vídeo anterior. Jair, Luan Pérez e sobe o Samuel da base, que vai jogar a copinha, tá certo? Essas seriam minhas alternativas, tá bom? Aí, sim, faria contratações. 3 zagueiros. Danilo, nosso antigo lateral direito, que agora quer jogar como zagueiro na Juventus, que tá negociando uma volta pro Brasil, 32 anos de idade, seria meu primeiro nome, ou seja, o Danilo viria, provavelmente ele seria titular ao lado do Luan Pérez, tá bom? Kaique, o Santos pegar ele por empréstimo e tentar negociar um empréstimo com opção de compra pra trazer ele de volta, não sei se poderia ser uma alternativa, já falei dele no scout lá que eu fiz. E o Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, que jogou muito bem a Série B, acabou não subindo, tem 25 anos de idade. Então, assim, seriam 3 zagueiros contratados, né? Jair e Luan Pérez, Danilo e Kaique, Samuel e Patrick como alternativa. Você tem 3 duplas de zaga. Você pode jogar com 3 zagueiros também, o Luan Pérez fazendo o zagueiro do lado esquerdo, né? Então, são nomes interessantes na montagem de elenco. Aqui 3 reforços. Tá certo? Meio-campistas. Vamos lá, aqui também é um setor que tem alguns nomes, tá? Schmidt e Pituca, mantidos. Quem eu não citar é porque pra mim seria negociado, tá, gente? Então, olha aí o Sandri. Não tô citando, né?
Então eu não vou passar em todos os setores citando todos os jogadores, tá bom? É isso. Pituque Schmidt, ok. Rian, ok. Tá certo? Aí uma contratação ou duas de volantes. Os nomes que eu coloquei aqui, Lucas Evangelista do Bragantino, 29 anos de idade, e o Almendra do Racing, 24 anos de idade, tá? Esses seriam os dois volantes que eu contrataria. Pode ser só um dos dois, não precisam ser os dois. Eu acho que um dos dois já acho válido, tá? É o Santos, que é o Almendra, é o nome que o Santos mais fala, tá certo? Jogador do Racing também. Aí, como meio ofensivo, a gente tem, eu traria dois nomes, tá? O Ganso, sim, o Ganso, traria o Ganso. Eu acho que o Ganso seria um acréscimo muito interessante pro Santos, para ser o titular da posição, para ser um camisa 10, um meia, não para ser um segundo atacante como o Carille usou o Juliano, para ser um camisa 10, uma cabeça pensante no meio de campo. Como uma alternativa, eu coloquei o Rômulo do Palmeiras, que quase não foi utilizado pelo Abel na sequência da temporada pelo Palmeiras, tá? Eu acho um jogador de muito potencial, que eu acho que o Santos poderia fazer um negócio. Sei lá, oferecer o Soteldo, o Lucas Barbosa, sei lá, cara, tentar uma troca, sabe? Pra ver se o Abel tem interesse também. Conversa, né? Enfim, tentar alguma alternativa. Eu acho um nome interessante, tá? Óbvio que pode ter o Quinteiros, algum outro nome de algum outro atleta que faça essa função, mas acho que o Ganso e o Romulo seriam nomes interessantes. Além de já ter o Miguel, o Gabriel Bontempo e o Bernardo, né? Gabriel Bontempo e Bernardo jogarão a Copa São Paulo pelo Santos em janeiro, tá? Então, olho neles também. O Miguel não vai jogar a Copa São Paulo, ele tá direto no time profissional do Santos. O Miguel é meia, gente. Ele joga do lado direito? Joga, mas ele também é meia, por isso que ele tá aqui como meio campista, tá bom? Então, essas seriam minhas alternativas. Até agora, ó, coloquei de contratações 3 zagueiros, 4 meio campistas, 7 contratações. Tá? Pode ser 6, tá? Ou podem ser 8, dependendo da necessidade. Como eu falei, no Lucas Evangelista ou no Almendra, pode ser só um dos dois, que eu tô satisfeito? Pode ser só um dos dois, né? No lateral direito pode ter o Martirena? Pode, mas tem que sair o Sherman. Porque eu não acho que você tem que trazer o Martirena e o Sherman ser reserva dele. Porque você tem que desenvolver o Sherman, ele precisa jogar. Entendeu? Tendo um Danilo, por exemplo, chegando, você pode ter 2 laterais jovens. Você já tem uma zaga com 2 jogadores de mais de 30 anos. Um de 32 e outro de 30. Você pode ter 2 laterais jovens, né? O Danilo, inclusive, pode ser o lateral, né? Você pode ter Danilo, Jair, Luan Pérez e Souza como linha defensiva também. Então você tem jogadores e alternativas para mesclar esses jogadores. Você pode ter um trio de zaga com Danilo do lado direito, Jair no centro e Luan Pérez do lado esquerdo. Você tem saída dos 2 lados da zaga. Tá vendo como você tem mobilidade para fazer alternativas de jogo? Com o JP Sherman como ala já, atacando mais, com o Souza como ala atacando mais. Olha como você tem alternativa, né? Eu tô pensando aqui nas alternativas de jogo para um time. Puta, se eu preciso jogar esse jogo, eu preciso jogar com 3 zagueiros. Então eu vou com esses 3 aqui e os 2 alas. Show, você tem essa alternativa, tá? Então, fechando o meio de campo. Aí pro ataque, obviamente, o Neymar, cara. O Neymar pode vir no meio do ano, tá? No começo do ano não vai acontecer, ele tá inscrito, inclusive, na Saudi Pro League aí pra jogar o restante da temporada. Acho que o Neymar fica no Al Hilal até o Mundial de Clubes, até acabar a participação do Al Hilal no Mundial de Clubes, e depois ele vem pro Santos, ou seja, julho. Então, o Neymar tá aqui na lista, obviamente tá? Não colocaria. E faz parte da realidade, cara. O Neymar voltar para o Santos é uma possibilidade muito real, tá bom? Pode não acontecer? Pode. Futebol, ele é imprevisível. Mas a tendência é que isso aconteça, tá? Então o Neymar está aqui. Aí temos... Vou falar todos que estão no elenco, depois eu falo de contratações, tá? Guilherme, Wendel Silva, Otero, Luca Meireles, que não vai jogar Copinha, vai ficar direto no profissional, tá? Dicas de passagem. E 2 da Copinha, o Matheus Xavier e o Enzo Boer. Seriam meus 2 escolhidos para integrarem o elenco profissional do time. E eu tô fazendo isso em dezembro, antes da Copinha. Pode ser que na Copinha alguém se destaque, alguém mereça subir. E a gente vai falar sobre eles, tá? Então... eu estou fazendo tudo isso antes. Na minha opinião, formada hoje. Opiniões mudam. Ela pode mudar e ser aprimorada em janeiro por causa da participação do Santos na Copinha e olhando para os jogadores que se destacaram lá. Tá certo? Então, nesse momento, esses seriam os meus escolhidos. Matheus Xavier por jogar nas 2 pontas, por ser um criador de jogadas e também jogar como meio campista, como ele jogou durante a temporada, para quem acompanhou a base. E o Enzo Boer por ser também um meia e um atacante. Canhoto, muito bom de finalização, tá? Ele veio do São Paulo, sem espaço, né? Aliás, ele tinha espaço, a torcida do São Paulo ficou bem incomodada por ele trocar o São Paulo pelo Santos, mas um jogador com muito potencial no meu ponto de vista, tá? Eu coloquei o Andrei aqui para ser testado, então, Andrei
Quintino, tá? Vai estar aí, eu acho que ele tem que ser testado, lado esquerdo. Contratações, além do Neymar. Eu coloquei 2 nomes, tá? Coloquei o Rollraiser, que eu acho que não vai acontecer, mas seria o maior investimento do Santos numa contratação, porque o Benfica só aceita vendê-lo. Mas o técnico do Benfica falou que quer usá-lo na temporada, então não acredito que vá acontecer essa alternativa, tá? Mas o Rollraiser do Benfica seria o meu nome escolhido, 24 anos de idade. E o David Washington, sim, eu iria atrás do David Washington como um empréstimo, para tentar desenvolvê-lo mais. Eu não acho que o Santos vai conseguir fazer, olha, empresta com opção de compra, não. Eu acho que um empréstimo, tá? De 2 temporadas pode acontecer. Na Inglaterra tem muito essa alternativa de emprestar por 2 temporadas. Eu acho que o David voltar ao Brasil é bom pra carreira dele. Ele volta, se desenvolve por 2 temporadas e vai embora de volta, devolvido pro clube. Eu acho que também, inclusive pensando em seleção, tá? Não pra essa Copa, mas pra Copa na frente, né? O David vai ter 20 anos na Copa do Mundo. Então assim, pensando nas outras Copas, 2030, 34, acho bem possível. É um jogador de potencial para isso. Então, iria atrás do David, não do Gabigol. O Gabigol não seria o meu escolhido, tá? Eu acho que o Gabigol custa muito. E o custo do Gabigol, apesar de, se ele vier eu não vou reclamar, obviamente, porque eu não sou idiota. Mas assim, o custo do Gabigol hoje, ele é muito mais caro do que ele retorna. Eu acho que o David tem uma margem de crescimento muito maior e uma possibilidade de retorno maior. Técnico, financeiro já foi, o Santos já vendeu ele, tá? Mas eu acho que é um nome interessante, além do desenvolvimento do Luca Meireles, que pra mim pode ser uma alternativa. Eu pensaria muito antes de contratar um 9, tá? Porque eu acho que o Luca Meireles precisa jogar também, mas visando uma contratação, o David Washington seria o meu nome escolhido, tá? E como uma alternativa, eu pensei em 2 nomes de centroavante. Um deles é o Alejandro, que tá muito bem no Vitória, e o Bragantino é o dono do passe, então eu acho que pode ter uma negociação, dependendo até de como o Bragantino encerrar a participação no Brasileiro. Eu tô gravando antes da última rodada, o Bragantino pode ser rebaixado, então eu acho que é uma alternativa o Alejandro. E o outro é o Isidro Pita, o paraguaio, atacante do Cuiabá, que eu também acho um nome interessante, tá? Como uma alternativa ao Rollraiser, eu pensei no Luiz Fernando, atacante do Atlético Goianiense. Ele tem 28 anos já, mas ele provavelmente vai jogar no Atlético Paranaense, tá? Então, só tô citando alternativas. Então, assim, eu tentei montar aqui um time que eu acho que é de nível para pelo menos competir em alto nível, um time que de Série A. Não tô vendo aqui um time que brigaria por título, mas eu acho que é um time que pode surpreender positivamente no desenvolver da temporada, no desenrolar da temporada, com um futebol bom de se assistir, com proposta de jogo, com posse de bola, com ataque, do que ser um time muito defensivo só jogando no erro do adversário, tá? Eu acho que dá pra montar com esses nomes aqui um time propositivo, sem fazer loucuras. Óbvio que quando vem o Neymar, você já pensa fora da caixinha. Mas eu tô tentando, nesse meu pensamento, nessa minha linha de raciocínio aqui, tentar montar um time de acordo com o que o Santos é, valorizando os seus ativos jovens, mesclando com boas alternativas mais experientes. Essa seria a minha proposta para analisar o Santos. E aí, montando um Santos num 4-3-3, que é o básico do futebol hoje, eu escalaria um Santos visando que todo mundo aqui chegou, tá? Tirando o Martirena e o Lucas Evangelista, tirando esses 2, eu montaria o Santos com todo mundo que eu citei aqui, tendo como sonho disponível: Brazão no gol, JP Sherman, Danilo, Luan Pérez e Souza, meio de campo com Pituca, Almendra e Ganso, e o ataque com o Rollraiser, Neymar e David Washington. Esse seria um 4-3-3. Num 4-4-2, a mesma linha defensiva, né? Tá vendo um campinho aí, 4-4-2 seria Brazão no gol, JP Sherman, Danilo, Luan Pérez e Souza, meio de campo com 2 volantes, Pituca e Almendra, o Almendra saindo mais do que o Pituca sendo uma alternativa, não um criador. Eu acho que ele tem de muito a contribuir nisso. Ganso e Neymar como meias, tá? Ganso buscando mais o jogo, Neymar mais solto para ser um ponta de lança, né? Que num losango seria o cara que chegaria mais pisando na área. O Ganso seria aquele cara mais da criação, tá? E aí, como dupla de ataque, eu pensaria muito no David junto com o Luca Meireles. Ou o Rollraiser, mesmo sendo o segundo atacante, ou um meia também, como o Rollraiser se formou na Argentina como meia camisa 10 e o Neymar como segundo atacante. Até com os mesmos jogadores, você tá vendo?
usando os mesmos jogadores, você tem mobilidade de esquema. Isso eu acho muito interessante. Com 3 zagueiros, aí eu já faria o seguinte: Brazão no gol, obviamente. Olhando pra hoje, o Brazão seria meu titular, não o João Paulo, tá? Danilo, zagueiro do lado direito. Luan Pérez, zagueiro do lado esquerdo. E o Jair como zagueiro da sobra, tá certo? Aí, do lado direito como ala, o JP Sherman. Do lado esquerdo, o Souza. No meio de campo, na trinca de meio de campo, Pituca, Almendra e Ganso. Na dupla de ataque, Neymar e David Washington, tá? E aí pode ser Luca Meireles, pode ser o Wendel Silva, pode ser o cara que chegar ali pra ser o 9. Eu acho, de verdade, tenho convicção que esse time seria de muito ótimo nível, tá? De muito ótimo nível. Eu acho que poderia. E, cara, eu tô mantendo o Otero pra ser alternativa de jogo, eu tô investindo na base com o Matheus Xavier, o Enzo, tem o Guilherme ainda, que eu acho que poderia ser mantido, tá? Eu não sou muito fã do Guilherme, mas eu acho que é um jogador que pode ser útil. Tá bom? Então, assim, tem nomes, tá? Eu acho que o Santos tem como montar um elenco bom pra ser competitivo no mais alto nível. Se conseguir beliscar um título, que seja um estadual, meu irmão, ótimo, tá? Mas se chegar longe nas competições, já é um passo muito maior do que a gente vem dando nos últimos anos, né? 3 anos lutando pra não cair com rebaixamento. Ganha a Série B. Eu não quero isso. Eu quero ver o meu time competindo no mais alto nível. E a partir disso, pensar em títulos. Eu acho que isso faz parte de uma reconstrução. Pra mim, esses são os passos que devem ser dados para você reconstruir um time. Mas, obviamente, isso aqui é só um sonho, tá? Não é informação, é opinião e análise, tá certo? Pra mim seria nesse nível. Ah, mas não veio o Hellraiser. Pô, vamos pensar numa alternativa. A gente tem moleque aí, vamos usar o Miguel. Vamos usar o Miguel, tá? Não precisa trazer outro cara. Se o Miguel for bem no estadual, vamos manter o Miguel. Entendeu? Eu acho que pode ser nessa alternativa. Eu acho que pode ser essa alternativa. Pô, meu irmão, não devo o Hellraiser. Ele é a solução. Não temos a solução, vamos na alternativa. A nossa alternativa é o nosso menino da base aqui. Vamos dar minutagem pra ele. Ele precisa jogar, a gente precisa testar esse cara. Se ele não for bem, tá bom. Aí a gente busca um cara, a gente busca um reforço. Senão a gente vai utilizar o cara. Ele precisa jogar, a gente precisa saber se ele é bom o suficiente pra esse time. Entende? Esse é meu tipo de raciocínio. Você concorda ou você discorda completamente? Sua linha seria completamente diferente? Como você faria isso? Tá? Diz aí sua opinião nos comentários, tá certo? Quero saber, a gente se vê no próximo vídeo aqui. Quem quiser participar da rifa, agradeço. O link tá aí na descrição ou no QR Code da sua tela, tá bom? Um beijo pra todos, até o próximo vídeo. Valeu!